Quem também não deve estar satisfeito nem um pouco com todas as suas contratações, Mauro César Pereira, é o dono do Cruzeiro, né? O Pedrinho, eu acho até que faltou um pouco de tato para ele no futebol, porque quando você chuta muito balde, você mexe com todo o vestiário. Mas também pode ter um lado positivo. O cara chutou o balde, por quê? Porque o elenco não está tendo vergonha na cara. É um bando de jogador ganhando salário para muito mais de R$1 milhão, um bando de jogador consagrado, que o cara investiu pesado, pode ter investido mal? Sim, e a gente sempre disse isso. A gente dizia, cara, ele está contratando jogadores caros que podem não render. Não foi o caso, da minha opinião, com o Gabigol, tá? Eu assumo o erro. Eu falei, com o Gabigol talvez eu contrataria. Por quê? Porque tem 28 anos, estava frustrado no Flamengo, puto, e podia ser uma motivação. Mas o Gabigol não entregou nada. Dudu entregou muito pouco. Cássio entregou muito pouco. O Wallace Volante entregou muito pouco. O Fagner entregou muito pouco. São muitos jogadores caríssimos, né? O Caio Jorge eu não posso dizer que eu não tenho acompanhado tanto, mas também um jogador caro que fez o gol aí de empate contra o São Paulo e que pode começar a barrar o Gabigol e não os dois jogarem juntos. Agora, o presidente chutou o balde, cansou. Gastei tanto e não estão jogando nada, então vamos expor esses caras. E é claro que por ser o mais midiático, o mais marrento, o Gabigol é o que chama mais atenção. Até pela forma como ele saiu do Flamengo, né? Saiu do Flamengo sendo ídolo para muitos, para outros se queimando completamente. 2 anos sem jogar nada, ainda teve ali aqueles 2 gols na final da Copa do Brasil para salvarem, em partes, uma despedida que seria muito constrangedora, depois de polêmicas, festas de Poderoso Chefão, sorrisinho para Dorival Júnior, camisa do Corinthians em churrasco, né? Não faltou polêmica para o Gabigol nessa saída do Flamengo. E aí, Mauro, pode ir para o banco agora do Cruzeiro, hein? Porque o treinador Leonardo Jardim romantizou que ele barrou o Gabigol, mas ele pode enganar quem não está de olho no futebol, quem não entende do vestiário em futebol. Ele tentou glamorizar, mas a verdade é que o Gabigol foi barrado, Mauro César Pereira, até porque o Vampeta disse aqui, ele falou que colocou outro jogador por transição, por causa de transição. Não teve transição nenhuma no jogo. O Vampeta fez essa observação, Mauro. Ele foi elegante ali, não quis atacar o jogador, mas já está na reserva. Aliás, está muito bem adaptado à reserva. Está sentado em banco de reserva já há uns 2 anos já. Então, não tem problema nenhum. Problema nenhum. O banco do Morumbi ele conhece bem. Ele sentou lá na final da Copa do Brasil. Aí quando entrou, tropeçou na bola, lembra? Então, Gabriel, banco de reservas é um entrosamento perfeito. No caso do Cruzeiro é muito claro. O dono do Cruzeiro, né, comprou o clube. Aí ele procurou alguém no mercado para tocar o futebol. Aí ele foi buscar quem? O Alexandre Matos, que já passou por outros clubes importantes. E o Alexandre Matos montou o elenco. Ele não gostou do que aconteceu, percebeu que os jogadores contratados já não rendem tanto, muitos jogadores em baixa, e está insatisfeito com o trabalho do seu diretor. É isso. Agora, isso é muito comum, né? Mas não é só clube não, torcida, imprensa, é geral isso aí. Muitas vezes querem que achem jogadores, por exemplo... muita gente no Rio fala, o Arias foi um achado do Fluminense, o Roger Machado até que gostou dele e indicou. Sim, quando enfrentou. Exatamente, foi o Roger Machado. Aí o cara fala assim, Flamengo tem que achar um Arias. Tá bom, aí o Flamengo contratou o Juninho. 3 jogos, é bagre. É sim, entendeu? Isso é geral. Não existe, estou dando só um exemplo, tá? Não existe muita paciência para você encontrar um jogador que possa render. Então se valoriza muito a grife. O Cruzeiro saiu contratando grifes, meio que fora de moda, essas grifes todos na reserva. E agora percebeu que não foram boas contratações. O técnico já fez seu diagnóstico, pelo jeito, viu que o elenco não é aquilo que se imaginava. Mas você vê o oba-oba que foi? Mais de 40 mil pessoas no estádio, o discurso do dirigente, o Maurílio do Cruzeiro é o dono, tudo isso foi falado, foi dito. Então, aquela coisa de novo. Assista a TV do clube e as mídias do clube. Você vai ver tudo, no caso do Cruzeiro, tudo realmente azul, lindo, maravilhoso, tudo bonito. A realidade é outra, né?
É uma realidade complicada, né, desse Cruzeiro que gastou muito e está entregando muito pouco. E você acha, ô Raí, que o Caio Jorge, entrando agora, assumindo essa vaga, fica difícil para o Gabigol retomar? Porque o Caio Jorge é um jovem talento, né? Já aproveitou aí, fez o gol contra o São Paulo. Parece que os dois não vão jogar juntos de novo. Isso só a sequência vai dizer, né? Porque eles vinham jogando, mesmo com o Leonardo Jardim, os dois estavam fazendo uma dupla de ataque, né? O Cruzeiro tem jogado nesse sistema com dois atacantes desde que o Leonardo Jardim chegou, com o Caio, Jorge e o Gabigol. E aí os outros, né, que tem variado um pouco mais. A dupla de meio campo vinha sendo o Lucas Romero e o Matheus Henrique. O Matheus Henrique teve uma lesão de ligamento, vai ficar 3 meses fora. E aí entrou o Lucas Silva na vaga dele no domingo. Do lado tem jogado o Wanderson, que é o jogador que o Cruzeiro contratou junto ao Inter, né, no começo da temporada também. E na direita estava jogando o Dudu. Jogou dessa vez o Matheus Pereira como titular, né? E o Christian, enfim. Ele fez uma outra composição aí para esse jogo. Eu acho que só a sequência vai dizer se o Gabigol vai virar de fato reserva ou não. Porque ele, repito, vinha sendo titular do Cruzeiro. Talvez isso tenha um pouco a ver também com um choque ali de gestão, talvez. Depois do jogo contra o Mushuk Runa, né? Que o Cruzeiro perdeu em casa. Contra um time bastante frágil, né? Um time quase semi-amador do futebol equatoriano. E a sequência de outros resultados ruins, né? Tinha perdido antes para o Inter e tinha perdido um outro confronto também da Sul-Americana contra o União. Então eram 3 derrotas consecutivas. Ganhou apertado ali na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, inclusive com um gol do Gabriel, né? Ele fez um gol de pênalti. No jogo contra o Muxuc fez um gol de pênalti também. Então, assim, só a sequência vai dizer se de fato ele vai virar reserva ou se foi uma questão mesmo de estratégia aí para esse jogo específico contra o São Paulo. Agora, fato é que tem muita gente devendo lá no Cruzeiro, né? Devendo futebol. Ele, Gabriel, Dudu também não tem jogado bem. Matheus Pereira muito mal no domingo, entrou como titular. Ele que não vinha sendo titular e até tem um histórico de uma confusão, né, com o Leonardo Jardim, quando os dois trabalharam juntos lá no Al Hilal, discutiram uma vez tal, e muita gente recordou isso, dizendo que ele não seria titular e não vinha sendo. Ganhou uma oportunidade no jogo contra o São Paulo e não foi tão bem assim. Então acho que está mais na mão dos jogadores, né? E quando eles tiverem a oportunidade, a chance de jogar, de dar uma resposta, de ter uma atuação melhor. O Cruzeiro tem um jogo difícil nesse meio de semana, joga contra o Bahia, é um jogo na quinta-feira, né? Hoje tem um jogo do Vasco, 8 jogos amanhã, na quinta-feira tem um jogo do Cruzeiro contra o Bahia. Então eles vão ter aí uma nova oportunidade de demonstrar uma melhora, de demonstrar algo que eles não vêm demonstrando com o Leonardo Jardim e no ano também, porque antes com o Diniz, o Cruzeiro também não estava jogando absolutamente nada. Então, para mim, está mais na mão de todos eles aí voltarem a jogar um bom futebol para terem a oportunidade de jogar no time titular de novo. Dá para dizer que o Cruzeiro ele funcionou mais ou menos, Bruninho, como os times da Arábia Saudita nesse ano? Por que eu digo isso? Pensou muito em mídia, muito em holofote, né? Trouxe Gabigol, Dudu, Cássio, jogadores que são ídolos, né, nos seus clubes. Dudu é um dos grandes ídolos da história do Palmeiras. Cássio, um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Gabigol, um dos maiores ídolos da história do Flamengo. São jogadores midiáticos. Mas teve esse erro, Pedrinho, achar que seria competitivo fazendo um time mais de mídia? Sim, eu acho que sim. Me parece que o foco nas contratações foi trazer grandes nomes, né? Tentar passar uma mensagem, o Cruzeiro está voltando, o Cruzeiro tem o Gabigol, tem o Dudu, tem o Cássio e vários outros jogadores, e até jogadores que nem tiveram a história que esses têm, foram tratados assim como contratações impactantes, e não são. Esses aí ainda têm uma grande história aí no futebol brasileiro. Esses 3 são ídolos dos clubes que eles atuaram anteriormente, mas os 3 estavam na reserva, como o Fagner também estava na reserva do Mateuzinho no Corinthians. Então, acho que faltou uma preocupação em pensar no time e pensar nas necessidades do time, de montar um time de futebol. E aí você poderia apostar em um deles. Você poderia, quem sabe, o Gabigol eu acho que ele ainda pode jogar bem, mas não trazer assim como um cara que vai resolver com certeza ou com quase toda certeza um problema do seu time, porque nos últimos anos ele não está fazendo, como o Dudu também não está. É bem possível que o Gabigol até jogue o próximo jogo, porque o Cruzeiro não está bem. Então o Leonardo Jardim está procurando uma formação. Mas nesse elenco do Cruzeiro, acho que ninguém, e o Leonardo Jardim veio disposto a mexer, ele deixou claro que o elenco não foi ele que montou e para mim também ficou claro que ele não acha o elenco muito bom, isso ele não falou, né? Mas
nas declarações dele, eu interpretei isso até de maneira clara. Então ele vai mexer bastante. Então o Gabigol vai ter outra chance de jogar, mas aquele status de intocável, de estrela, ele não vai ter, acho que o Dudu também não tem. Ele vai brigar pelo espaço dele, que ele pode até conquistar, que bem ou mal, de pênalti ou não, ele é o artilheiro do time no ano, ninguém está fazendo muito mais que ele. O Matheus Pereira, que era a estrela do time ano passado, está muito mal. Então ninguém está justificando. Bruno. Sim. Mas vamos lembrar que ele é o cobrador de pênaltis. Foram 7 gols, 5 saindo de cobrança de pênalti. Sim, a maioria de pênalti. Ele não está jogando bem. É que outros também não estão, né? Então ele vai ter chance. O Caio Jorge fez um gol domingo. Se ele embalar, meter 2 gols, 3 gols, aí fica mais difícil. Mas até agora ninguém fez isso. O Cruzeiro esse ano ganhou 4 jogos só no ano. Campeonato Mineiro, Sul-Americano e Brasileiro. Ontem a gente falou disso aqui. O Cruzeiro ele só ganhou no ano do Tombense, do Itabirito, do Uberlândia e do Mirassol. Só, mais ninguém. Então, não tá rolando, né? O Cruzeiro é o time da Série A que menos venceu em 2025. Então isso mostra que não tá rolando. E ninguém conquistou esse status de titular absoluto. Eles vão ter que brigar por espaço, porque é um time que até agora fez muito pouco. Você só ganhou de 3 pequenos de Minas e do Mirassol, de mais ninguém no ano inteiro.